Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando com você sobre a maneira de se rezar com Deus. A gente não quer, claro, dar uma receita para você. A gente aliás, quando se trata de oração, nem existe isso, a gente nem pode pensar nisso. O que existe é uma maneira, cada pessoa tem uma maneira de fazer isso acontecer. Então, quando existem experiências de outras pessoas, isso acaba nos ajudando até para a gente perceber assim, bom, eu estou no caminho certo, é por aí mesmo. Então, o que a gente faz aqui apresenta para você hoje, nessa manhã de sexta-feira, são dicas tranquilas, que não necessariamente você precisa segui-las em ordem cronológica. A ordem aqui tanto faz. O importante é a primeira referência, que é Jesus. Depois, você faz como você achar melhor. O importante é parar e ter esse encontro com Deus, dizendo eu preciso falar com Deus. Olha só. A Ivanilce Francisca de Souza, ela é de Riacho de Santana, lá na Bahia, e ela pede oração pela sua saúde, pela cura e libertação dos seus filhos, Eliomar e Simone, e também pede pela sua irmã Marilze, pelo amigo Messias e também por toda a sua família. Mercedes Aparecida Ravazo Bordinasso, ela é de Ariranha, no interior de São Paulo, pede por sua saúde, pede também por Emerson José Bordinasso, também por toda a sua família e por Andressa. Cleidilane Pereira Marçal, ela é de Nossa Senhora da Glória, lá em Sergipe. Ela pede oração por ela mesma, por sua mãe Adriana, por seus irmãos, por seu filho José Gabriel, por toda a sua família e por todos nós aqui da Rede Século XXI. E a Silvana Teixeira Fernandes de Bauru, ela liga pedindo oração por ela e por toda a sua família. Muito bem, lendo agora os pedidos de oração, depois de lidos os pedidos, eu quero dar uma dica para você. E essa dica para nós aqui todos da associação é muitíssimo especial. Eu quero falar com você sobre esse livro aqui, ó, o livro As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Pedro vai mostrar para a gente aqui. E esse livro, você sabe que ele fala da divina vontade. Viver a divina vontade, a gente sabe que é muito bom, que é maravilhoso. Ser regido por Deus, então, realizando a sua vontade, vivendo em seu reino, conduzido pelo seu amor, isso é tudo que a gente precisa. Por isso que hoje eu quero convidar você, não é, a meditar e a experimentar viver na divina vontade. Como é que você pode fazer isso? Estou falando justamente desse livro, As 24 Horas da Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo. São meditações assim, bem práticas, para você viver no reino da divina vontade, com relatos dos sofrimentos, também daqueles sentimentos interiores vividos por Jesus durante a sua paixão. E sentimentos estes revelados por ele mesmo a Luísa Picarreta, aquela pequena filha da divina vontade. Então, olha, tem em suas mãos essa maravilhosa obra e com isso você sabe que você contribui com a nossa missão evangelizadora. Você já imaginou ter em suas mãos um livro que pode transformar de fato a sua vida pela meditação e também pela prática das 24 horas, né, da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo? Então, como é que você vai fazer para adquirir o seu livro? Você vai acessar, ou duas opções, não é? O site divinavontade.com ou vai ligar para a gente aqui, 0 operadora 19 3871 9620. O livro, As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, é importante que se diga isso, é um produto oficial aqui da Associação do Senhor Jesus. E você sabe também, como a gente sempre diz aqui, que quando você adquire um produto, no caso, o livro As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, você está ajudando a manter essa obra de evangelização e, ao mesmo tempo, claro, transformando vidas. Isso é muito importante que se diga, tá bom? Então fica a nossa dica aí, o livro As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta toda a revelação, né, apresentada aí por ele mesmo, a Luísa Picarreta. É muito importante a gente pensar e rezar um pouco sobre essa divina vontade. Qual é a divina vontade de Deus na sua vida, não é? Na nossa vida, não é? A gente fala, parece que se exclui, não é? Qual é a vontade dessa divina vontade na vida de cada um de nós? Muito bem. Quando a gente reza, a gente alcança graças. Na maioria das vezes é assim. Talvez não naquele momento que a gente queira, não é? Aliás, todas as vezes são assim. Talvez não naquele momento que a gente esperava, mas ela vem. E nós temos aqui, você que é sócio evangelizador, recebe aí, tem sempre aquele testemunho ilustrado na nossa revista, para mostrar que as pessoas, pela oração, conseguem as suas graças. Vamos dar uma olhada no testemunho de hoje para ver sobre o que ele fala. Vamos lá. Padre Eduardo, minha nora teve uma gravidez de risco.
Aos 2 meses de gravidez, descobriu que tinha trombose na perna. Oh, meu Deus! Trombose? Justo agora? Aos 7 meses, foi encaminhado ao hospital. Ao fazer o exame, a médica disse assustada: Lúcia, sinto muito, mas sua gravidez interrompeu. Meu Deus! O seu bebê não tem mais vida. Não é possível. Teremos que encaminhá-la ao hospital de Passo Fundo para induzir o parto. Oh, minha Nossa Senhora! Eu havia começado a rezar a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, desde que minha nora estava com trombose. E continuei rezando com muita força e fé. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Graças a Deus correu tudo bem. Sofia nasceu com 1,5 kg, mas precisou ficar na CTI para atingir o peso necessário. Hoje ela está com 2 anos e 2 meses e com muita saúde. Vem lá, vovó. Vem lá, vovó. Tá muito assim você. Eu amo, vovó. Agradeço ao Padre Eduardo e a Deus por todas as graças alcançadas. Sabe uma coisa que eu fico pensando quando a gente vê testemunhos como esse e também ao longo da nossa vida, talvez você tenha ouvido da sua vizinha, do seu amigo, alguém que, sei lá, você encontrou no transporte ou, sei lá, na fila do mercado, enfim. Quando você ouve alguns relatos assim de pessoas que estavam numa situação, como eu digo, desesperadora, uma situação desesperadora e depois ela encontrou alívio e resposta para aquela situação. É normal a gente passar por momentos assim, porque são momentos que pode acontecer com todo mundo, não é? Às vezes a gente está numa situação tão tranquila, tão, digamos assim, confortável, e aí vem alguma coisa que te joga no chão, não é? Que, puxa vida, não era isso que eu tinha pensado para mim, não é? Como nesse caso, não é? É uma graça muito grande, né? A médica chega e diz, olha, não é bem por aí, aquilo que você tinha planejado não está assim, não é como você idealizou e não vai ser, melhor dizendo, como você idealizou. É muito complicado a gente falar dessas coisas porque às vezes dá essa impressão de que nós somos assim meio bobo alegre, né? Ah, você acredita em tudo. Eu sempre entendo que a última palavra vai ser a de Deus. Eu sempre entendo isso. A gente pode estar assim no último fiozinho de vida, mas a última palavra é de Deus. Eu acredito piamente nisso. Já tive algumas experiências muito claras nesse sentido. Por exemplo, há um tempo, deve ter mais ou menos, acho que 1 ano, por aí, acho que isso. Eu fui chamado para fazer uma oração, a unção dos enfermos, uma oração para a unção, num hospital aqui em Campinas. Qual era a questão? A senhora estava já com seus filhos no leito, eram acho que 5 ou 6 filhos, estavam lá no leito na UTI e o médico tinha dado acesso livre para toda a família, justamente porque ela estava nos seus últimos momentos e eu fui lá para fazer a unção, né? A família pediu, a família muito religiosa inclusive, muito católica, me pediu e eu fui lá fazer a unção. Então, quando eu cheguei no hospital, me identifiquei, olha, eu vim para fazer a unção na fulana de tal. E a menina da recepção já disse, tá liberado, não precisa, porque tem aquele procedimento de um monte de coisa, né? Não, já pode ir porque a família está lá na UTI. E eu fui, cheguei lá na UTI, estava de fato os filhos, rezando,
Eu fiz a unção. Eu perguntei à família, como que é o quadro dela? Ela está consciente ainda? Não. O médico disse que ela não já está mais consciente, ela só está esperando, de fato, para falecer. Para se despedir, foi essa palavra usada, né? E aí, o que aconteceu? Nós fizemos a oração. Eu pedi que os filhos rezassem, né? E agradecessem à mãe deles a tudo aquilo que ela tinha feito por eles, etc, etc, aquelas coisas que você já sabe. Aí, aconteceu o seguinte, eu fui para casa, logicamente fiz oração, usei o óleo da unção, etc. Fui para casa e no final de semana seguinte, a sacristia, depois da missa, esse filho veio conversar comigo. Quando ele chegou, eu disse, puxa vida, esqueci de mencionar a missa de 7º dia dessa pessoa. E ele veio comentar comigo isso, porque de fato eu não tinha feito, porque não tinha. Eu disse, e aí, tudo bem? Como estão as coisas? Ele disse, minha mãe está em casa. Como que a sua mãe está em casa? Minha mãe está em casa. Está com a limitação de movimentos, mas está em casa. Veja bem, uma pessoa que estava, a família se juntou para se despedir da mãe. E a mãe não se despediu deles, não é? Está em casa. Mas como que está em casa? Está em casa. Ela se recuperou. E para a gente é importante a gente ter essas referências. É difícil isso? É. Ah, mas comigo não aconteceu. Comigo também não aconteceu. Meu pai ficou 3 meses na UTI. 3 meses e 13 dias contados. Meu pai não voltou do problema do AVC que ele teve. Então, assim, com essa família aconteceu, ela voltou para casa. Meu pai não voltou. Ah, então quer dizer que eu tenho menos graça? Será que meu pai não merece? Não. É o tempo de cada pessoa que não nos diz respeito, não é? Se temos fé, diz respeito a Deus, não é? Senão eu poderia me revoltar. Poxa vida, eu sou padre, fiz a unção, aquela pessoa voltou. Eu fiz a unção para meu pai não voltou. Deus tem os seus mistérios, os seus desígnios. E se temos fé, nós temos que nos prostrar diante dele e pronto. Então, quando a gente tem esse testemunho de hoje, olha só, olha, eu sinto muito, a médica diz, sinto muito, mas o seu filho já não tem mais vida. Ou a sua filha, no caso, né? Já não tem mais vida. Eu vou te encaminhar para tal lugar para você fazer o procedimento que tem que ser feito. Retirada do bebê. Falecido. E esse bebê não estava falecido, não é? Ou melhor, o que aconteceu nesse processo? Então, é importante a gente saber que Deus tem a última palavra. E Deus consegue olhar o coração de cada um de nós. Nem sempre é fácil entender isso ou aceitar até mesmo isso. Nem sempre é fácil. Mas a gente precisa compreender que o mistério de Deus está para além das nossas compreensões. Aliás, ainda bem que é assim que funciona, né? Você já imaginou? Se Deus tivesse que dizer assim, Padre Aíra, eu acho que vou fazer um milagre para você. Vai acontecer dessa maneira, tal dia, tal hora. Esteja preparado, tome banho, fique prontinho porque o milagre vai acontecer. Já fique pronto para botar lá no Instagram, no Facebook, porque vai acontecer tal dia. Olha que coisa mais chata, não é? Onde está o mistério? Onde que está a providência? Onde que está a fé? Onde está o desígnio? É nisso que a gente acredita. Eu acredito piamente nisso. Podem me chamar de doido, de bobo, o que quer que seja. Mas eu acredito piamente que Deus tem sempre e vai ter sempre a última palavra sobre mim, sobre os meus projetos, sobre as coisas que às vezes eu não gosto, eu estou esperando muito isso e não acontece, não é? Então o que aconteceu ali, o testemunho ilustrado, está dentro disso que nós estamos conversando hoje. A gente fez um elenco de coisas hoje aqui, né? Estamos fazendo, né? E essa questão, um dos últimos momentos ou dos passos desse nosso encontro com Deus, de querer falar com Deus, é a ação de graças. A ação de graças que acontece por um mérito de Deus, não pelo meu. Por isso que, para nós hoje, é importante, nesse penúltimo bloco do nosso programa, trazer esse testemunho ilustrado, que de fato fala de alguém que, pela oração, por esse tempo que ela encontrou, por essa necessidade de falar com Deus, de querer falar com Deus, eu quero falar com Deus, e ele atendeu, não é? Como às vezes nós passamos algumas dificuldades e nem sempre do nosso jeito somos atendidos por Deus. Tem pessoas que não conseguem entender essas questões e dizem assim, mas se Deus que você acredita não entendeu aquilo que você pediu, que Deus é esse? Bom, meu Deus não é o meu empregado, não é? Ele não está registrado com carteira assinada, 13º, fundo de garantia, nada disso. Então, é mistério no qual a gente mergulha sempre. Então, vamos pensar bastante nisso nessa manhã
de sexta-feira. Queremos falar com Deus, queremos dar graças a Ele por tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós. E por isso, precisamos de maneira muito especial confiar muitíssimo nele. Se não for assim, fica difícil, né? A gente vai começar sempre a achar que temos aí a possibilidade de mandar em Deus, né? Fuja disso que você não vai conseguir nunca, tá bom? Ele sempre vai fugir quando você quiser ter propriedade sobre ele. Muito bem, olha, nós vamos para o nosso intervalo, você sabe que é um intervalo rápido. Se você quiser, dá tempo de você ligar ainda, 0 operadora 19 3871 9620. Próximo bloco, último bloco do nosso programa, e vamos pedir a Deus abençoar a água que você aí na sua casa reserva um copo de água para você depois abençoar o seu medicamento, para você tomar e dar para os seus familiares, tá bom? Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só, até lá.